Olá, seja bem-vindo nessa série O Cientista Espiritual André Luiz. Como eu estou sempre chamando a atenção, eu leio às vezes o que o André Luiz disse, escreveu através da pena do Chico Xavier, para que vocês possam entender o que é que ele quer chamar a atenção em termos de conceito de ciência. Conceito de ciência. Estou lendo o livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 19, que é da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Pode pedir que eles encaminhariam para vocês. Hoje, na lição 482, ele escreve Conceito de Inferno. Nesse livro, ele vai falar de outros livros sobre esse assunto, mas nesse ele fala assim, ele diz: o inferno de várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e hospitais se levantam na terra como retortas de recuperação e de auxílio. Ele está chamando a atenção que, às vezes, esse estado de chama de inferno, que é um estado interior da pessoa, o reino de Deus não está aqui, nem acolá, está dentro de cada um. Então, esse estado infernal é como se ele mesmo provocasse para ele um agrupamento. E ele cita, às vezes a pessoa vai para o hospital porque está doente e precisa esse estágio nesse hospital. Como às vezes vai presa, a penitenciária também é outro estágio educativo. E o espírito às vezes se agrupa por pessoas da mesma afinidade, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Geralmente, por coisas ruins é uma verdadeira rejeição infernal. Como o sujeito suicidou, grupos de pessoas que suicidam, ele vai ficar junto um tempo, às vezes para a sua auto-recuperação, mas ali é como se fosse um estado, realmente um inferno, um estado infernal, numa região que todos estão com aquele mesmo estado dentro de si. Ele diz: além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si órgãos de repressão e de cura, porquanto a consciência empedernidas aí se congrega a consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, examinando-se nos semelhante, esmoreça por si na faixa destruidora em que se desmanda. É assim que a inteligência ainda perversa se transforma em instrumento reeducativo daquelas que começam a despertar pela dor do arrependimento para imprescindível restauração. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual de várias nações do globo, pode ter sido na conta de imenso cárcere hospital, em que o diagnóstico terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive de outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriunda ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascida das profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas de pensamento e tornando-se desequilíbrio, classificáveis por lavas mentais por extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração em que se articulam, quando não obedece às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Ele está dizendo que o sujeito, às vezes, a depender do estado, ele chega a deformar o perispírito dele, com o pensamento dele, as ondas mentais, ele forma lavas mentais. Ele vai formar lavas mentais e ele vai entrar no processo de desequilíbrio que, a depender da duração. Eu vejo, por exemplo, suicida. Eu já vi suicidas dizer que ficou 100 anos no estado daquele. Um verdadeiro inferno.
Mas tem deles que também recupera muito rápido, porque depende sempre de cada um. Depende de cada um. Esse estado mental que ele vai repercutir no seu perispírito quando está do outro lado. E esse perispírito vai sofrer a influência da onda mental dele mesmo. Às vezes, sentimento de culpas, remorsos, medos, como atrapalha. Às vezes ele forma, ele chega a casos até dele deformar o perispírito. Chega a deformar de tal forma do perispírito tomar uma posição de ovoides. Acontece isso. Mas isso é transitório. O inferno é transitório, esse estado infernal, porque está dentro de cada um. E ele, dentro de cada um, vai atrair por afinidades pessoas semelhantes a eles. Mas o André Luiz está chamando a atenção disso e abre um leque imenso para os pesquisadores do futuro, porque ele às vezes estuda o estado mental do indivíduo aqui, e ele ainda não estudou o estado mental do indivíduo no mundo espiritual. Como fica o perispírito? O estado mental aqui ele vê alterações que faz no corpo, mas ele ainda não estuda as alterações que faz do perispírito. E é do perispírito que vai formar o corpo. Então tem toda uma necessidade desse entendimento para entender mais a fisiologia, a patologia, entender o ser humano nesse processo evolutivo. Até o próximo encontro nosso.